Vamos lá, galera. Eu já gravei centenas de vídeos nesse canal, mas faz tempo que eu não fiquei revoltado enquanto eu estava preparando um vídeo. E eu fiquei revoltado nesse vídeo. Eu garanto que você vai ficar revoltado quando você vai ver esse vídeo. Você já parou de pensar por que num país tão rico quanto o Brasil, a maior parte das pessoas sempre vive no sufoco, sem condições de consumir praticamente nada, tudo parece um luxo aqui? Porque não importa quando você trabalha, o dinheiro nunca é suficiente. Comprar um carro básico se torna uma coisa inacessível para muita gente. Por que comer em um lanchonete como McDonald's? Comida básica, que em qualquer lugar do mundo é o mais basiquinho, parece praticamente luxo para a maior parte da população brasileira. Será que a culpa é sua? Será que é da sua empresa? Será que é os empresários que pagam pouco, que são os malvados? Ou será que existe algo muito maior agindo nas sobras, sugando sua energia, seu dinheiro, sem você nem perceber? E a maior arma desse vilão é a nossa ignorância. Enquanto a maioria não entende como as coisas realmente funcionam no Brasil, ele segue intocável, escondido, drenando nossa riqueza sem ninguém perceber. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém fala, como exemplos reais e números, que vai provar que você está brigando muitas vezes com o inimigo errado. E no final você vai descobrir quem é o verdadeiro vilão dessa história. E porque se você não abrir os olhos agora, você vai continuar sendo prisioneiro de um sistema que nunca foi feito para a gente prosperar. Imagina a seguinte cena: você acaba de retornar de uma viagem nos Estados Unidos, onde a realidade econômica parece operar regras totalmente diferentes do que aqui. Lá, vamos pegar um exemplo simples. Um carro de luxo, nem de luxo, mas um carro bom. Mercedes GLA. Para nós é super luxo, para lá é um carro bom. GLA custa lá, vocês podem ver aqui, no site da Mercedes, $41 mil. Um valor considerável, mas no Brasil, só para vocês entenderem, o mesmo veículo, o mais barato, no mesmo site da Mercedes do Brasil, não sai menos do que $354 mil. Essa diferença é gritante, 41 mil comparado a 354. Então, isso já mostra a nossa primeira bandeira vermelha em entender o que está acontecendo no Brasil. E calma, antes de você pular, presta atenção que eu vou falar para você agora. Como é possível que o mesmo carro tenha um custo tão diferente em duas economias que estão conectados no cenário global? E essa diferença não é um mero capricho do mercado ou uma questão de logística. É um sintoma profundo de um sistema que, em vez de impulsionar desenvolvimento e prosperidade, parece que a função dela é só sufocar as pessoas que vivem aqui. Então agora, antes que você já faz a conversão na sua cabeça e grita, mas 41 com $5,5, a diferença não é tão grande assim. Presta atenção. Você tem que entender, antes de você fazer conversão, você tem que fazer um fator que chama valor do trabalho. Mas para entender todo o raiz desse problema, a gente precisa ir além dos carros e mergulhar nos detalhes do dia a dia, naquilo que afeta o bolso de cada pessoa, cada empregador. Primeira coisa, a gente tem que desvendar as camadas da tributação brasileira e identificar uma vez por todos quem é o vilão que vai impedir o Brasil, que está impedindo o Brasil de prosperar de verdade. Então vamos começar com o poder de compra. Isso é uma realidade distorcida que as pessoas não entendem isso. Por isso que faz conversão, coisa que não tem nada a ver. Vamos para ilustrar essa profundidade desse problema, considerando o mesmo exemplo básico que eu dei para vocês do carro. Olha os salários nos Estados Unidos comparado ao Brasil. Peguei 4 exemplos. Se você vai pegar todas as profissões, você vai ter a mesma conclusão. Vamos pegar. Enfermeiro nos Estados Unidos, você pode ver aqui na tabela, ganha em média $7.800 por mês. Atendente de supermercado, com salário de $14 por hora, ganha $2.400. Manobrista, chega a $2.550. Professora, ganha acima de $5.000. São alguns dos professores. Nesse exemplo, uma professora que ganha $5.000, ela compra esse Mercedes em 8 meses de trabalho. Simples assim. No Brasil, a mesma professora, que se ela conseguir ganhar 5 mil, que já não é tão fácil, ganha 5 mil por mês, vai levar 69 meses para comprar o mesmo carro no Brasil. 8 vezes mais tempo do que a coleguinha dela nos Estados Unidos. Então, isso é o início para vocês entenderem por que as coisas estão tão absurdas aqui. Entender a diferença entre o sistema econômico brasileiro e os Estados Unidos. Essa é a diferença no poder de compra. Isso não é coincidência. Isso é praticamente um roubo institucional. Você trabalha, recebe seus salários, mas quando você vai tentar gastar, você descobre que você paga impostos, em cima de impostos, uma moeda fraca, se você comparar com o dólar, é um custo de produção absurdo, que jogou o preço dos produtos lá em cima. E sabe o que sobra? Um abismo gigante do que você ganha, aquilo que você consegue comprar no Brasil. Coisas que em outros países é básico, aqui virou luxo. O sono do consumo vira uma miragem, acessível só por uma pequena parcela elitizada da população no Brasil. E o pior,
Isso não só que desanima o trabalhador, mas também trava o crescimento do país, porque quando a pessoa não consegue consumir nem investir, toda a economia fica de joelhos. Por quê? Porque se as pessoas não consumem, as empresas não produzem mais e assim vai, vocês entendem esse ciclo. Vamos falar do custo de mão de obra. Um fardo para empregadores e empregados. Entendam isso. Comparado, se a gente vai comparar com uma realidade nos Estados Unidos, a narrativa popular, que os políticos usam isso, e muitas vezes usam isso a favor. Muitas vezes pintam os empresários como os vilões da história, que eles exploram, que só pensam no lucro, a qualquer custo. Como é possível um empresário que viaja pelo mundo e paga para os funcionários dele 2 mil, 3 mil, 4 mil, deveria pagar muito mais. Por isso que as pessoas não conseguem comparar. Não tem nada a ver com isso. E quero que vocês entendam isso. Que a realidade é muito mais complexa do que pensar que eles são os vilões. E eu vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Vamos pegar um exemplo simples, números. Uma pessoa no Brasil, um colaborador que ganha salário 5 mil. A primeira coisa que você tem que entender para a empresa, para o empregador, esse salário de 5 mil não é 5 mil. Ele, com ser de encargo social, trabalhista, a empresa precisa desembolsar um valor que pode chegar a 3.500 para o governo. Isso significa, antes mesmo que o funcionário receba o seu salário de 5 mil reais, a empresa, na verdade, paga 8.500. 8 mil que não vai para o funcionário. Ele só vai receber 5, 3.500 vai para o governo. Se você vai incluir férias, 13º, fundo de garantia, outros benefícios, vale isso, vale aquilo, tudo isso. E o custo de mão de obra no Brasil é considerado um dos mais caros do mundo, de 90 países. Como a empresa pode chegar pagando mais 71% acima do salário. O que sobra agora, peraí, e os trabalhadores também são coitados na história. Os trabalhadores que recebem 5 mil, desses 5 mil, INSS vai ser 518, imposto de renda pessoa física mais 371, quer dizer que o salário líquido dele vai ser 4.100. Então vamos entender. Um salário que poderia ser 8.500, na verdade, o empregado vai receber nem metade disso, vai receber só 4.100. Vamos começar a entender o problema. Seja, o governo já pegou parte significativa dos salários. Praticamente o governo pega mais do que seus salários antes mesmo de fazer absolutamente nada. Essa estrutura de custos e desconto é um dos grandes problemas no Brasil. Muita gente fala, nos Estados Unidos é um capitalismo selvagem que não liga para o trabalhador, mas a verdade é que lá o empregador paga quase o inteiro para os funcionários. Então, o salário de 8.500 reais, teoricamente, nos Estados Unidos, o empregado ia receber esses 8.500, talvez 8 mil. Então, o que acontece? Que o dinheiro ia estar mais para o bolso do trabalhador, quer dizer que ele ia ter muito mais poder de compra. Agora, de novo, presta atenção, eu não estou fazendo comparação do Brasil, dos Estados Unidos e outras coisas, que é assim, eu não venho com essas conversas. Eu só estou explicando para vocês que nessa parte, se você não vai entender os números, você não vai entender o que é o vilão, você não vai entender o que realmente é o problema. Enquanto a gente não entende quem realmente é o culpado, a gente nunca vai poder resolver. Porque se você ataca o vilão errado, você nunca vai resolver o verdadeiro vilão, que você vai entender já como. Então, já no Brasil, como CLT, todas as proteções criam um peso enorme para as empresas. Custos que simplesmente não existem em outros países. Isso desanima a contratação, isso atrapalha a formulação e, obviamente, reduz a geração de empregos. E seus descontos diretos no salário já te assustaram. Se você pensa que você deveria receber 8.500, só vai receber 4.100. Os impostos indiretos, que nos vão chegar para eles agora, são ainda piores, porque são invisíveis. Você não vê eles, mas eles existem. E eles estão escondidos no preço de cada produto e serviço que você vai ter. E eles vão corroer aos poucos seu poder de compra sem você perceber. Recebeu o seu 4.100? Beleza, vamos lá. Já pagou IPTU? Você paga IPTU, o imposto. Simplesmente você vai desembolsar 1,5% do valor do seu imóvel. Para um apartamento de 200 mil, isso representa mais ou menos 250 reais por mês. Um valor que, somado outras despesas, vai pesar no seu orçamento. Dos 4.100, você já pagou IPVA? O imposto sobre a propriedade de veículo? Isso, 4% do valor do seu carro. Um veículo de 70 mil, isso quer dizer mais 233 por mês. Não esqueça de pagar. Você tem seguro do seu carro? Mesmo que o seguro é para proteger seu patrimônio, o governo leva uma fatia. O valor do seguro é 40% de imposto. Quer dizer, se um seguro que custa 2.500, R$1.000 vai para o bolso do governo. Combustível, você tem que abastecer o carro. Cada R$600 por mês, se você abastece de combustível, 45% são impostos, ou seja, R$270.
Você está calculando, certo? De 4.100, você pagou o IPTU, você pagou o IPVA, você paga o seguro do carro, você paga o combustível, certo? E escola privada, educação, pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, também é pesadamente taxado. Mesmo pagando uma escola privada de R$1.000, 30% desse valor é imposto. Que ironia! O cidadão paga imposto para ter escolas públicas, mas ele precisa pagar a escola particular pela deficiência da primeira. Olha que interessante. E plano de saúde? O SUS grátis, você paga o SUS. Aliás, para quem de vocês achou que o SUS grátis, SUS é um dos serviços mais caros que tem. Ineficiente e custa caro. Mas ele não é suficiente. Então, a maior parte das pessoas que tem um pouco de condições, ele vai ter que pagar plano de saúde por fora. Um direito básico, mas também não escapa, porque o plano de saúde também tem imposto do governo, que eleva mais esse custo daquilo que ele não entregou. Em média, 20 a 35% do valor de sua mensalidade no plano de saúde é imposto em encargos. Olha que legal. Eu pago o SUS e depois eu tenho que pagar particular e eles vão me cobrar do particular também. Ou seja, se você paga R$1.000 de plano, R$300 pode ser indo direto do governo de forma de imposto. Água e luz, as contas básicas de consumo, indispensável para a vida moderna, também tem imposto para o governo. Só para vocês entenderem. Água, 10 a 20%. Luz, pode chegar, depende do município, de 30 a 40%. Você está calculando R$4.100 que você recebeu. Tá? Você está descontando tudo que vai para o governo. Alimentação, alimentos básicos da cesta básicos, chega a 20% de impostos. Alimentos processados, 30 a 40%. Supérfluos, bebidas alcoólicas, refrigerante, doce, chocolate, 40 a 55%. Ou seja, a cada R$1.000 que uma família gasta no supermercado, em média R$300 vai para o governo. Você calculou, esses 300 você tirou do 4.100. Estou fazendo as contas junto comigo. No Brasil, a maior parte dos impostos cai em cima do consumo, diferente do que países desenvolvidos, onde o peso maior está em imposto de renda e de propriedade. Isso faz o quê? Isso penaliza justamente os mais pobres, que gastam quase tudo que eles ganham em comida, transportes e serviços básicos. E o mais perverso é que todos esses impostos silenciosos, embutidos em cada compra, cada serviço que eles vão somar o que já foi descontado diretamente do seu salário. Resultados: o brasileiro passa boa parte do ano, simplesmente trabalhando para pagar imposto. Quase não vê retorno nenhum. Saúde precária, educação precária, de má qualidade e insegurança nas ruas. Exemplo que eu dei para vocês na escola é claro. Você paga imposto para ter escola pública, que custa caríssimo, são centenas de bilhões por ano, que é o orçamento que vai para a educação. Mas mesmo assim, você precisa pagar também, se você quer uma educação decente para o seu filho, você precisa pagar uma escola particular que vai cobrando mais 30%. Você paga dobro pela mesma coisa. Isso é a prova de um sistema que cobra demais e entrega de menos. Então, o verdadeiro beneficiário de tudo isso é uma questão de números. Se a gente vai voltar, por exemplo, que eu dei para vocês do salário de 5.000, conclusão é simples. O vilão não é empresário, muitas vezes rotulados que é ele que rouba. Ele pagou 8.500. Você que recebeu 4.100, porque o governo pegou toda a parte dele, e no final desse 4.100 você ainda pagou tudo, no final da conta, só para vocês entenderem como esse amor e proteção do governo sobre o CLT, sobre os funcionários, o governo fica com 5.994 desses 8.500. E o trabalhador que gerou toda essa riqueza, após todas as deduções e impostos diretos e indiretos, sobra R$1.800. De 8.500 aqui, você tem poder de compra de 1.800. Pois é, não dá para comprar nada. É isso, esse é o número. Você entende? É isso, esse é o problema. E o governo simplesmente é o grande beneficiário do sistema. Ele recebe a maior parte da riqueza gerada. E o problema é que a riqueza que o Brasil gera não volta para as pessoas. O governo, que deveria ajudar o crescimento, o desenvolvimento do país, cuidar da saúde, educação, segurança e estrutura do país, ele simplesmente é um cobrador faminto de imposto. Ele tira muito, mas entrega muito pouco. E para piorar, o tanto de imposto que a gente paga e ainda tem a bagunça do sistema tributário. Montes de leis que, você tem que ter PhD para ficar lendo todo dia os novos impostos que surgem no formato deles. E aí eles aumentam aquele famoso custo Brasil. Isso sufoca as empresas, isso trava a economia. E faz tanto pequeno quanto os grandes empresários perderam a vontade de investir, criar coisas novas. Mas óbvio, presta bem atenção que eu vou falar para vocês agora. Para o governo não enfrentar toda essa injustiça que tem, e para continuar a desfrutar
desse problema, e a palavra é desfrutar, é muito mais fácil jogar a culpa em outros vilões, que na verdade você ganha pouco, você não consegue comprar nada, porque o empresário malvado que não está te pagando. Não. E aí a falsa polarização que eles fazem é nós contra eles, os trabalhadores contra os empresários, mas esquecem, é simplesmente jogar areia na sua cara, jogar areia nos ignorantes que não entendem como a economia funciona. E muita gente ainda acredita na ideia que o empresário é o vilão e o trabalhador é a vítima. Essa visão perigosa e totalmente distorcida. A realidade na prática é que os dois, o patrão ou o empregado, os dois são explorados, são esmagados por um sistema de impostos que só enche os cofres do Estado. Só isso. Entendam isso. Então essa briga entre o vilão e a vítima, ela só foi feita para dividir a sociedade e impedir um debate que realmente importa. Como mudar esse sistema que suga toda a riqueza do país e mata a nossa pretensão de crescimento. Então, enquanto as pessoas perdem tempo nessa polarização, ficando brigando na internet, é ridículo, entenda isso, são números. O verdadeiro vilão, na verdade, é o sistema tributário que nós temos aqui. Ela é pesada, cara, cheia de burocracia e drena nossa economia, sufocando as empresas e os colaboradores. Simplesmente isso. E é tão falado sobre reforma tributária, para ela ter alguma chance para dar certo, ela precisa ser verdadeira. Não apenas trocar nomes de impostos, trocar esposos. Isso não vai servir para nada. Se quer realmente mudar, vai ter que fazer uma revolução praticamente no nosso sistema tributário, mas duvido muito se alguém vai fazer isso. E o foco tem que reduzir de verdade o peso sobre quem produz e consome, além de garantir que o dinheiro público seja usado de uma forma eficiente. Então quem é o verdadeiro vilão? Não empresários, nem não funcionários, simplesmente não são as pessoas que colocam o dinheiro deles em risco e geram empregos, não é trabalhadores que rala o dia todo para poder pagar as contas da família dele e mover a economia. O vilão é a sistema injusta, cara e confusa, que cobra muito e devolve muito pouco. E a burocracia sem fim. Impostos absurdos e falta de transparência que realmente impede o Brasil ir para frente. Se as pessoas vão realmente entender isso e vai começar a exigir mudança, dá para construir um país 1000 vezes mais justo, com menos impostos, mais oportunidade, qualidade de vida melhor. E só assim vamos viver de ilusões e transformar o esforço em realmente prosperidade de verdade. Então, antes de apontar o dedo para alguém, você precisa entender quem realmente é responsável pela situação que nós temos. Então, se você concorda que já passou a hora de abrir os olhos no Brasil, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que continuam brigando de quem é o vilão e que vai entender agora o verdadeiro vilão nessa história. Escreva aqui nos comentários, obviamente, se você concorda ou não concorda, se você tem outra visão. E se você, obviamente, não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga os sininhos. E até o próximo vídeo.